Pois bem, queridos irmãos, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul, aqui em São José dos Campos. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. Sejam bem-vindos todos. Convido a você a passar nessa próxima hora junto conosco para meditarmos na palavra do Senhor, sendo confrontados por ela, na busca pela compreensão do que o Senhor deseja sobre nós, a nós como cristãos, quais devem ser as nossas atitudes, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Temos meditado no Evangelho de João nas quartas-feiras. Hoje vamos dar continuidade no capítulo 4, a partir do versículo 19 até o versículo 38. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração e logo após a oração passar para a equipe de cânticos e assim, logo após o cânticos, retornarmos à meditação no Evangelho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia que se manifesta dia após dia através das nossas vidas e sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que neste tempo que passamos agora, ó Deus, falando, meditando na tua palavra, que o Senhor produza em nós uma transformação, que o nosso caráter se conforme ao caráter de Cristo, para que as nossas vidas o glorifiquem em tudo que fizermos. Sabemos dos desafios da vida cristã, mas reconhecemos que o Senhor é a nossa força. Queremos, neste momento, apresentar as famílias diante do Senhor. Alguns estão desanimados espiritualmente, outros passando por momentos difíceis em que diz respeito a enfermidades. Que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos, fortaleça a fé da tua igreja, na confiança plena no Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e é perfeito em tudo o que faz. É assim que oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero passar então neste momento para a equipe de cântico. Olá, amados irmãos, graça e paz. Quero louvar com os irmãos um cântico bem conhecido, que fala sobre bom estarmos aqui, louvando a Deus. Um cântico que sempre cantamos nos cultos das famílias. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Pois bem, irmãos, voltamos. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 4,
Vamos fazer a leitura do versículo 19 ao versículo 38. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao 30, irmãos, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos, então, fazer algumas considerações antes de iniciarmos para o comentário do texto. Jesus, ele tem confrontado a liderança religiosa, demonstrando que o status de religioso que eles assumiram para si era considerado como nada diante do Senhor. Prova disso que Jesus se submeteu ao batismo de João de uma maneira que estava tirando o foco do sistema religioso que se denominava como o caminho até Deus, e Jesus, então, estava aprovando, validando o batismo de João, dizendo que era necessário um arrependimento, uma purificação que o sistema religioso não estava promovendo. Vimos que Nicodemos, num determinado momento, questionou Jesus. Falou, olha, o que eu preciso para ver o reino? E Jesus falou, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Então, Nicodemos teve um impacto muito grande, porque ele estava agarrado ao sistema religioso que para ele o justificava diante de Deus. De repente, Jesus falou, olha, você precisa de purificação. Você precisa de ser conduzido pelo Espírito Santo. Vimos que a purificação, não teremos tempo aqui para tratar dessa questão novamente, mas a purificação da água que Jesus estava falando era o ato de purificação que a palavra traria na vida do convertido, daquele que se submetesse à lei de Deus e fosse purificado, lavado de toda injustiça. E a questão de ser conduzido pelo Espírito Santo, e não pelos rituais, no processo de adoração. E a semana passada entramos na conversa de Jesus com a samaritana. Jesus se encontra com aquela mulher lá no poço. Vimos que ela, no começo, tem um impacto grande, porque Jesus era um judeu, e ela uma samaritana, uma mulher ainda por cima, e ao meio-dia, isolada de outras companheiras, de outras mulheres, traria aí alguns sinais de que ela não era bem vista pela comunidade samaritana ou pelas outras pessoas. Mas aí já é conjectura, não é conjecturando, porque logo depois Jesus ele confronta aquela mulher sobre os maridos que ela teve, o atual dela, né? Então nós vemos que era uma mulher
mal vista aí pela sociedade. Então, nessas conversas com Jesus, ela fala, olha, você está pedindo água para mim, eu sou uma samaritana e não é correto você, um judeu que se considera santo, que se considera puro, beber água de uma mulher impura. Você vai se contaminar segundo os seus costumes. Ela estava sendo um pouco irônica aí, vamos imaginar assim. E Jesus fala, olha, se você soubesse quem está pedindo água a você, você não apenas daria água, mas pediria água e este daria a água viva, né? Algo que aquela mulher não compreendeu aquilo, naquele momento. E depois ela continua dizendo, olha, então me dá dessa água para que eu não precise voltar mais nesse poço todos os dias, ou toda vez vindo aqui, para que eu não tenha nem sede. E Jesus, em vez de responder sim ou não, ele confrontou o pecado daquela mulher e disse, olha, tá bom, eu darei, mas vai e traz o seu marido. E ela falou, não, eu não tenho marido. E Jesus fala, disseste bem, você teve já 5 maridos e este que você tem não é teu agora. Então aquela mulher ali é impactada naquele momento, ela percebe que Jesus não era um judeu qualquer, não era um homem qualquer, mas um enviado de Deus. E no versículo 19, ela mesma afirma isso, vejo que tu és profeta, vejo que você é alguém diferente. Aí ela começa, então, a dar mais ouvidos, dar credibilidade ao que Jesus iria dizer. Daí ela vê que Jesus era um homem enviado por Deus e ela tem algumas questões, alguns questionamentos religiosos. A gente percebe que a religiosidade, ela batia tanto nos judeus quanto nos samaritanos, tá bom? Nos domingos, à noite, nós temos visto em Neemias o processo de saída do povo de Israel, os judeus, lá do cativeiro até Jerusalém para reconstruir a cidade. E aqueles homens que estão à volta lá da cidade, alguns israelitas se misturam, alguns judeus se misturam, e formam-se, então, os samaritanos, que não era um israelita puro, ele se deixou contaminar por outros povos, por outras culturas. Então, com isso, houve uma rixa muito grande entre esses dois grupos. E é interessante que lembra quando Jesus chega no templo, lá dando chicotada em tudo, derrubando os cambistas. O motivo era porque os judeus se tornaram exclusivistas e não permitiam que o pátio dos gentios fosse ocupado por gentios, de fato, para adorar a Deus. Eles estavam mais preocupados em manter um sistema religioso e ocupar aquele espaço com cambistas, com vendedores de animais, do que ocupar aquele espaço com adoradores a Deus que viessem de outras terras para adorar a Deus. Então, nós percebemos que os judeus, eles se fecharam nessa proposta de adorar a Deus e levar a Deus para as outras nações. Lá em Neemias, o objetivo de se fechar os muros, se reconstruir a cidade, é para que o povo fosse moldado por Deus, moldado pela lei, mas não ficar preso, restrito em si mesmo, mas sim, uma vez tratados, tendo seu caráter transformado, eles fossem como nação anunciar as boas novas, os atributos de Deus, o Deus único e verdadeiro, aos outros povos, e esses, então, se convertessem. Mas eles não fizeram, se fecharam entre si, se fecharam em si mesmos, e os samaritanos, eles traziam, por conta da sua linhagem israelitas, né, eram contaminados, mistura, não era uma raça pura, foram misturados com outros povos, mas eles traziam em si o desejo de adorar a Deus Criador, a um único Deus. Eles tinham um desejo de buscar a face do Senhor. Então, eles tinham um sistema religioso. Eles tinham também as suas escrituras, a lei que regia o seu culto. Eles tinham um local também específico para adorar, da mesma forma que os judeus tinham ali no Templo de Jerusalém.
eles tinham também outro local para adorar a Deus. Eles também aguardavam o Messias, o Cristo. Nós percebemos isso no versículo 29, quando ela chega até aqueles homens lá, os samaritanos, e fala, olha, eu acho que encontrei o Cristo. Então, eu tinha essa expectativa do Messias. Então, os samaritanos não eram desconhecedores da lei. Então, diante desse pano de fundo aí, nesse contexto, ela começa, então, a fazer alguns questionamentos para Jesus. Ela pergunta, olha, onde nós devemos adorar a Deus? É aqui ou é ali? É lá em Jerusalém ou é aqui em Samaria? Onde é o local especial para adoração que Deus gosta, que Deus deseja, que de fato vai ser aceito? E Jesus começa, então, a desconstruir essa religiosidade incrustada no coração daquela mulher. E Jesus começa dizendo, olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso está registrado no versículo 23. Mas só uma ressalva aqui, no versículo 22, quando Jesus fala, nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. Jesus está falando daquele processo de separação lá em Neemias, um processo de preservação da pureza do culto ao Senhor, a lei ali transmitida sem contaminação de outras culturas. Então, Jesus está falando, olha, eu como judeu, eu adoro aquilo que a lei preservou, aquilo que a lei manifestou para mim. Vocês têm uma lei, mas uma lei contaminada que não manifesta, de fato, quem é Deus. Então, nós adoramos o que nós conhecemos, mas vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a lei a qual vocês buscam, vivem por ela, não revela, de fato, quem é Deus em sua plenitude, tá bom? Então, Jesus começa dizendo, olha, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. É importante observar, olha, Jesus está falando, o Pai está procurando esses adoradores em espírito e em verdade. Não são aqueles que estão lá no Templo de Jerusalém, nem no Monte Ebal. Não é esse grupo. Não é porque vocês estão num determinado local que Deus está aceitando o culto de vocês. É porque Deus está procurando aqueles que são, de fato, verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade, e Jesus começa a falar, porque Deus é espírito. Então, é necessário que você adore a Deus de uma maneira diferente, mas não é um novo modo de adoração. É uma maneira diferente da qual eles estavam habituados, mas não é um novo modo de adoração. É um resgate da adoração genuína, uma adoração que é de acordo com Deus, da maneira como Deus se revelou. Ele é espírito e é uma adoração espiritual, ou seja, que de fato se relaciona diretamente com Deus fora dos rituais, para que não se caísse no erro que os judeus já estavam vivenciando, que era um sistema vazio, sem conteúdo, apenas mecânico, tá bom? Então, Jesus, ele começa a apresentar essa nova adoração, nova para ela, mas um resgate da adoração genuína. E essa mulher, então, viu que tinha algo novo esse Jesus, esse judeu, estava ensinando algo novo para ela, e ela percebeu que era algo que tinha carência de aprender. Ela percebeu que o sistema qual ela estava vivenciando não era o ato de adoração. E ela fala, olha, eu entendo o que você está querendo dizer no que diz respeito à nossa adoração não ser uma adoração genuína. E nós sabemos que um dia o Cristo, o Messias, isso está marcado no versículo 22. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará essas coisas. Ou seja, já havia a expectativa dela de que o Messias viria e ensinaria o povo como eles deveriam andar. Ela
tinha a esperança de encontrar o caminho de uma adoração verdadeira. E de repente Jesus fala, olha, esse Cristo sou eu. Eu sou o Cristo que está falando com você. Na hora que eu estava lendo esse texto, assim, eu fiquei assim, maravilhado, porque eu fiquei imaginando a esperança daquela mulher sendo, naquele momento, materializada na pessoa de Jesus Cristo. A gente fica pensando como foi a reação dela, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei bravo com os discípulos. Porque os discípulos chegaram exatamente neste momento, na hora que Jesus se revela a ela que ele é o Cristo, que ele é o Messias, algo que ele estava construindo aos poucos na sua trajetória ali, no meio dos líderes religiosos, até mesmo com os discípulos. Ele ali naquele momento, com a samaritana, ele revela a ela quem ele é, e os discípulos chegam. E os discípulos ficam ali perguntando, o que será que ele está conversando com uma mulher assim, ainda mais samaritana? E neste momento ela abandona o seu cântaro e vai para a aldeia, para a cidade a qual ela mora, e começa então a falar, olha, eu acredito que eu vi o Cristo. E aqueles homens então vão lá para ver Jesus, e a gente percebe que depois vai ser o tema da nossa próxima devocional, na próxima quarta-feira, que esses homens acreditam em Jesus Cristo. Através da postura da mulher de sair ali naquele momento e falar, olha, o Messias está aqui, o Cristo, ele tem falado coisas que sobre o meu respeito, tem ensinado coisas sobre a adoração, e aqueles homens vão até lá. Então, eu gostaria de de falar com os irmãos 3 atitudes de um verdadeiro adorador. Às vezes a gente fala, olha, vamos à igreja adorar, a adoração ela não se encerra, a adoração ela é em todo momento, mas o que define uma adoração genuína? O que define, de fato, uma adoração verdadeira, aceita por Deus, e que não é um ato religioso vazio? Às vezes a gente levanta as mãos, a gente canta bonito, a gente entoa um cântico ao Senhor maravilhoso, em alguns momentos derramamos lágrimas. É isso que define uma adoração verdadeira? É isso que me define como um adorador verdadeiro? Vamos lá. Então, primeira atitude de um verdadeiro adorador. Ele adora na liberdade do Espírito Santo. Jesus disse, olha, não neste monte nem naquele, mas em espírito. Deus é espírito e só ele pode promover o meio da adoração. O apóstolo Paulo já havia, nos disse, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que nós somos templo do Espírito Santo. Que Deus não o apóstolo Paulo está falando, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos, nós somos o templo de Deus. Nós somos o local onde Deus deve ser adorado. Por onde eu for, eu levo a minha adoração comigo. Então, quem promove este meio de adoração? É o próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos deu vida, nós que estávamos mortos, à semelhança do sistema religioso, e ele nos deu vida e vida em abundância para que pudéssemos adorar a Deus de uma maneira genuína, de uma maneira plena. E Deus, então, promove esse meio para adoração. Romanos capítulo 8, vamos lá para Romanos capítulo 8. Olha o que diz no versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O apóstolo Paulo está falando, olha, nós não sabemos nem orar. Nós não temos condições nem de dizer a Deus, olha, a minha oração é aquilo que o Senhor deseja ouvir. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando nós oramos, o Espírito Santo interpreta, ele traduz, não que Deus não esteja compreendendo, mas é uma maneira de Paulo explicar a dinâmica, que nossa oração passa pelo Espírito Santo para alcançar a esfera espiritual divina, porque a nossa oração é corrupta. Se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, nem mesmo as nossas orações chegam diante de Deus. Somente por meio do Espírito Santo. Percebe como a adoração ela está relacionada diretamente ao nosso relacionamento com o Espírito Santo? Nós vemos que no capítulo 3 de 2 Coríntios, do versículo 12 ao versículo 18, o apóstolo Paulo vai falar, olha, onde há o Espírito Santo, é um dos versículos mais conhecidos deste trecho aí, onde há o Espírito Santo, há liberdade para todas as coisas. Então eu posso adorar do meu jeito. Se eu sentir a presença de Deus, eu posso adorar. Se é para pular, eu pulo. Se é para levantar as mãos, eu levanto. Se é para gritar, eu grito. Se é para me prostrar no chão, eu me prostro. É isso que este texto está falando. O apóstolo Paulo está falando sobre a liberdade que o Espírito Santo nos dá de entrar na presença de Deus e ser confrontado por ele. Onde há o Espírito Santo, ou seja, no cristão, onde nós temos a morada do Espírito Santo, nós temos condições de entrar na presença de Deus, não de uma maneira destrutiva, porque lembra que em Cristo Jesus nós somos justificados, porque nós não teríamos condições de nos apresentar diante de Deus sem sermos fulminados com ele, pela sua santidade, pela sua glória. Agora, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nós temos liberdade para entrar na presença de Deus, como que nos apresentando a Ele, como que nos colocando diante dele, para que Ele nos passe as instruções, para que Ele nos confronte através da sua presença. Então, a liberdade que o Espírito Santo nos dá é para que nós... É a liberdade que nós temos de entrar na presença de Deus, sendo confrontado por Ele, sendo confrontado pela sua santidade e sendo transformado por essa santidade, e aí saímos para manifestar a sua glória. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito são aqueles que são conduzidos pelo próprio Espírito, numa adoração que não está relacionada ao nosso coração, que é corrupto, mas através do ato do próprio Espírito em nos conduzir a esta adoração. E esta adoração só é possível porque nós temos liberdade para adorar a este Deus maravilhoso, santo, mesmo sendo nós pecadores, corruptos em nossos corações. Graças a Deus que justificados pelo sangue de Cristo, mas corruptos ainda em nosso coração. Nós entendemos que o nosso coração ainda é pecaminoso. Se não houvesse ainda a presença do Espírito Santo, nós não teríamos condições de entrar na presença de Deus. Mas o ato de Cristo é um ato único, eficaz, eficiente, que produz um efeito não por um período pequeno, mas por toda a eternidade. Aqueles que estão em Cristo são justificados de todo o mal e podem se apresentar diante de Deus por toda a eternidade, porque o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Então, é um processo de eu vou até Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, diante dessa habitação,
eu me apresento diante do Senhor nessa fé de que o Senhor me aceita, porque eu sou o templo do Espírito Santo. O próprio Deus habita em mim, tá bom? Então, esta é a primeira atitude de um verdadeiro adorador. Ele adora na liberdade do Espírito Santo e não na escravidão do pecado. Ele adora porque ele sabe que em Cristo Jesus ele tem esse acesso. Agora vamos para a segunda atitude de um verdadeiro adorador. Ele adora na limitação imposta pela lei de Deus. Olha que interessante. Eu fiz um trocadilho aí. A primeira atitude, adora na liberdade do Espírito Santo, de entrar na presença de Deus. Agora, a segunda atitude é uma adoração limitada, é uma adoração onde a lei de Deus restringe qualquer ato humano que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, eu não tenho liberdade para fazer o que eu bem entendo, para adorar a Deus da forma que eu entendo. A gente lembra logo naquele texto de quando Davi está preparando um grupo para levar a arca do Senhor lá dos filisteus que havia sido roubado pelos filisteus. E Davi, então, está junto com alguns homens transportando a arca do Senhor até Jerusalém novamente, até o templo, né, até o local onde eles se reuniam para adorar a Deus. E num determinado momento lá, a arca balança lá no carro dos bois, e ela ia cair e Uzá segura a arca e de repente ele é fulminado. Né? Alguns questionam, poxa, precisava isso? Precisava. Porque Deus precisava mostrar ao povo que ele continuava sendo Deus e o povo é que estava corrupto. Porque Deus havia dito, olha, vocês precisam transportar a arca com todo o cuidado, com pessoas específicas, num ritual de obediência às normas que eu estabeleci. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, não é de qualquer jeito. Lembrando que se a arca caísse no chão, não seria a glória de Deus que cairia, mas sim a glória do próprio povo judeu, que já tinha sido envergonhado quando os filisteus roubaram a arca da aliança, e naquele momento, se a arca caísse, seria o povo novamente envergonhado. Não era Deus que iria sofrer a vergonha. Por isso que Deus cobra daquele homem, dizendo, olha, ninguém fere a minha ordem sem ser fulminado. Então, uma verdadeira adoração, além de ser espiritual, porque o Espírito Santo nos conduz a Deus, nessa fé que nós cremos, que nós temos, é também uma adoração limitada pelo que a lei exige como um ato verdadeiro de adoração. Conforme os atributos de Deus, o caráter de Deus. Lembra lá em Isaías, capítulo 6, quando Isaías ele se depara viu o Senhor num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes tocavam o altar, e havia fumaças, anjos e tal, e ele tem aquele impacto. E ele diz, ai de mim, porque eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Uma adoração que é impactada pela lei de Deus, pela verdade de Deus, ela produz em nós um impacto onde nós somos confrontados por quem realmente nós somos. Nós, muitas vezes, nos prostramos diante do Senhor e achando que nós estamos bem, que nós estamos santos, sem pecado nenhum, mas quando nós adoramos a Deus através da lei do Senhor, através de uma vida em obediência à lei do Senhor, nós vemos claramente quem é Deus, como ele se manifesta ao homem, o que ele exige do homem no que diz respeito às leis, aos seus atributos, e diante disso é impossível nós ficarmos indiferentes.
Uma adoração genuína, ela provoca um choque em nosso coração, um confronto em nosso coração. Por isso que eu gosto de... por isso que o louvor que engrandece o homem, que fala muito do homem, que fala muito do eu, que fala muito de que Deus vai me abençoar, de que Deus vai fazer isso para mim, eu tenho grandes reservas em relação a isso. Eu tenho comigo que é um grande perigo a nós como cristãos, porque corrompe a nossa adoração, porque o foco está em nós e não em quem estamos adorando. Estamos mais preocupados em saber o que Deus está para nos fazer do que nós conhecer a Deus, do que a nós como uma busca em conhecer quem é este Deus que se revela a nós. E uma vez que nós adoramos a Deus através da lei do Senhor, cantamos a lei do Senhor, vivenciamos a lei do Senhor no nosso dia a dia, nós somos impactados e Isaías, ele é impactado e de repente vem uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías e ele é purificado. É este o ato que se espera de uma adoração verdadeira, uma adoração pela lei do Senhor. Somos confrontados, purificados, transformados, mudados pelo que a lei exige de nós. Seria mais ou menos assim, a lei está dizendo, olha, não minta. E não adianta eu chegar a Deus e cantar bonito, falar palavras bonitas, mas se eu tenho uma vida de mentira. Não adianta eu cantar ao Senhor, entoar cânticos ao Senhor e falar mal do meu irmão, porque eu estou matando o meu irmão e ferindo a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então, nós percebemos que o mandamento, a lei do Senhor, ela nos impacta e nos transforma. Essa é uma adoração genuína, essa é uma adoração verdadeira, uma adoração que nos conduz num processo de arrependimento, um processo de transformação, um processo onde o sangue de Cristo vai nos purificando, vai nos conduzindo numa transformação constante, de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus, a imagem do nosso Senhor e Salvador. Eu vou abandonando as minhas atitudes que desagradam a Deus e passo a resplandecer a luz de Cristo que já está em mim, porque o Espírito Santo habita em mim. Irmãos, se você quer avaliar se você tem sido um adorador verdadeiro, analise o quanto a tua fé está baseada na liberdade que você tem em Cristo Jesus, através do Espírito, para entrar na presença do Senhor. Ou você acha que o que te conduz na presença do Senhor são os seus atos bons, os seus atos que te justificam diante de Deus? Avaliando isso, veja o quanto você está sendo transformado pela lei do Senhor, o quanto você tem meditado nas Sagradas Escrituras e o quanto isso tem mudado a tua conduta, a tua maneira de agir, a tua maneira de viver no seu dia a dia, junto do seu familiar, junto das pessoas, na igreja, por onde quer que nós formos. Nos domingos pela manhã, nós estamos tratando do relacionamento familiar. E vimos no primeiro domingo deste mês que o primeiro problema que precisa ser solucionado nos conflitos familiares é o nosso próprio coração. Porque somos tentados a jogar a culpa no outro, a apontar o erro do outro e nos eximir das nossas responsabilidades, nos eximir das nossas culpas, das nossas faltas, das nossas transgressões diante de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos transforma. Então, um adorador verdadeiro é aquele que busca mudar sua postura dia após dia, ser transformado pela palavra do Senhor, caminhando em direção ao caráter de Cristo, de maneira que Cristo resplandeça na sua vida cada dia mais. E agora a gente vai para a última atitude de um verdadeiro adorador. Ele adora com o caráter de servo.
Ele se apresenta diante de Deus como servo do Senhor. Ele não se apresenta como aquele que determina alguma coisa, que exige alguma coisa, que pede com fé e Deus tem que abençoar, Deus tem que dar aquilo que ele está pedindo. Não. Ele se apresenta como servo. Aquela mulher, ela deixou o seu cântaro, foi para a cidade e foi avisar que ela tinha se deparado com um enviado de Deus, que possivelmente era o Cristo. E aqueles homens, então, foram e tiveram um encontro com Jesus, eles creram em Jesus Cristo. O verdadeiro adorador, ele não fica restrito em si mesmo. Ele não compreende apenas quem é Deus, ele não compreende que ele precisa ser transformado pelo caráter de Deus, mas ele se submete à missão que Deus o designou para manifestar a sua glória aos outros povos, às outras pessoas. Nós somos servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, e Ele está dizendo a mim e a você, se você me adora, você tem que cumprir a minha missão, que é manifestar o meu nome em meio às trevas. Nós precisamos anunciar a chegada de Cristo, da mesma forma que João Batista anunciou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós, ao nos depararmos com Jesus, dizer, ora, eis o Cristo, o Cordeiro de Deus. Da mesma forma que essa mulher fez, ela foi até os homens e disse, olha, o Messias chegou, ele está lá no poço. O quanto nós temos feito isso para as pessoas que nós encontramos, o quanto nós temos manifestado Cristo para as pessoas. Quantas almas estão sendo impactadas pelas nossas pregações, pelas nossas proclamações. E quando eu falo pregação, não é somente para o pastor e líder, não. Nós pregamos Cristo todos os dias nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na maneira como nós conversamos com as pessoas. Porque Deus exige de nós, lá no finalzinho de Marcos, dos evangelhos, Jesus ele faz essa exigência aos discípulos após a sua ressurreição, e ele diz o seguinte, Jesus aproximando-se, lá no versículo 28, versículo 18, 19, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a postura de um discípulo, essa é a postura de um verdadeiro adorador. Ele fala de Jesus, ele ensina Jesus, ele mostra a lei de Deus, tanto de uma maneira falada como de uma maneira prática, vivenciada na sua própria conduta. O quanto nós estamos sendo, o quanto nós temos sido verdadeiros adoradores. Onde está baseada a nossa fé quando nós nos aproximamos diante de Deus? Buscamos justificação através dos nossos atos? O quanto nós estamos nos aproximando diante de Deus, sendo confrontados diariamente pela sua lei, tendo a nossa vida transformada dia após dia, tendo o nosso caráter transformado pela palavra do Senhor. Ou nós estamos negligenciando a palavra de Deus, ou a palavra de Deus não tem o peso necessário nas nossas vidas, no nosso dia a dia. O quanto nós nos debruçamos na lei de Deus e buscamos conhecer a Deus é o que define a nossa adoração. Se eu não me importo com as Escrituras, se eu não me dedico a conhecer a Deus através das Escrituras, a minha adoração está sendo medíocre, superficial. Mas à medida que eu caminho com a palavra do Senhor,
eu sou transformado por ela. E essa transformação é manifesta. Eu sou um servo, eu entendo que sou servo. Eu não sou um príncipe, eu não sou um magistrado, igual nós temos visto lá em Neemias, né? Que aqueles homens não queriam trabalhar na obra porque eles se consideravam nobres, magistrados, e não queriam se rebaixar ao trabalho dos muros. E o próprio Neemias disse, olha, eu faço parte deste povo, eu quero trabalhar junto com este povo, eu quero fazer o que este povo está fazendo, sofrer juntamente com este povo. O quanto nós estamos nos apresentando diante de Deus como servos e levando o evangelho para as pessoas. Adorar a Deus não é ir para a igreja. Graças a Deus por isso, porque senão estaríamos impedidos de adorar a Deus. Adorar a Deus não é levantar as mãos para os altos, não é cantar cânticos belos, ainda que sejam bíblicos, se nós não formos antes confrontados pela palavra do Senhor. Um verdadeiro adorador não fica restrito no seu mundo, dentro das quatro paredes espirituais. Isso é o que o religioso faz. Mas o verdadeiro adorador, ele manifesta, leva Cristo para os gentios, para os pecadores, pecadores estes que nós antes fazíamos parte. Outrora nós éramos trevas, hoje nós somos luz, mas somos luz para manifestar as obras das trevas e assim manifestar os filhos de Deus, e eles ouvindo a pregação do evangelho das boas novas de Cristo, eles aceitem a Cristo como Senhor e Salvador e sejam salvos. Ou ainda que eles rejeitem, ainda que estes homens rejeitem a pregação, o apóstolo Paulo mesmo diz que nós somos o aroma de Cristo Jesus, tanto para os que se perdem, quanto para os que são salvos. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é converter as pessoas. O nosso papel é manifestar Cristo para que as pessoas tomem as decisões diante das boas novas. Aí eu pergunto mais uma vez, você tem sido um verdadeiro adorador? Ou você tem sido um religioso? Você tem entrado na presença do Senhor como? Através de atos rituais vazios ou uma adoração genuína? Eu faço isso todos os dias, essas mesmas perguntas a mim. Porque eu, Lucas, tenho uma tendência de ser religioso. O ser humano, ele tem uma tendência de cair na religiosidade. Porque o sistema religioso é atrativo, é agradável a nós, porque quando nós cumprimos os sistemas religiosos, os ritos, nós nos consideramos como aptos para entrar na presença do Senhor, porque tudo que era preciso fazer eu fiz. Mas a verdadeira adoração, ela promove transformação de caráter e manifestação de Cristo. Vamos orar? Senhor, amado Deus, mais uma vez te louvamos e bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelo tempo que passamos aqui. Tempo este, ó Deus, que fomos confrontados pela tua palavra no que diz respeito à verdadeira adoração. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais buscarmos essas atitudes de um verdadeiro adorador, para que a gente não caia na religiosidade, para que a gente não caia no erro do nosso próprio coração, de achar que estamos bem, quando na verdade estamos distantes do Senhor, sendo sepulcros caiados. Nos ajude, Senhor, a ofertar ao Senhor uma vida de sacrifício em Cristo Jesus, onde as nossas vidas, Senhor, sejam pautadas pelos ensinos do nosso Senhor, para que cada dia mais, ó Deus, venhamos nos apresentar diante do Senhor diferentes, transformados à imagem do Teu Filho. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja,
Fortaleça-nos, ó Deus, como pessoa, como crente, como cristão. Nos ajude, Senhor, a oferecer ao Senhor uma adoração genuína, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que na próxima quarta-feira vamos dar continuidade a essa meditação que nós estamos fazendo no Evangelho de João. Eu convido a você a já ficar preparado aí para a próxima quarta-feira. Faço um convite também a você no próximo domingo, neste domingo. Vamos encerrar pela manhã as meditações que nós temos feito sobre família. Embora a gente saiba que a palavra do Senhor pregada todos os dias, ela traz uma aplicação direta à família, porque ela primeiro muda o nosso coração. Mas estamos tratando de temas específicos sobre família, nesses domingos pela manhã, às 9 horas. Então, eu faço um convite a você, tá bom? E no domingo à noite, às 19 horas, meditarmos também no livro histórico de Neemias, dando sequência aí na reconstrução dos muros da nossa fé, os muros da nossa vida espiritual, os desafios, os confrontos, os embates, e como Deus nos dá a vitória quando nós nos dispomos a servi-lo e a trabalhar em prol do teu reino, do seu reino. Amém? Eu quero agradecer a todos que participaram aí conosco neste tempo, que o Senhor tenha falado aos seus corações, que ao longo dessa semana, que o Senhor continue transformando as nossas vidas, de acordo com a sua perfeita vontade, ainda que venham os desafios, ainda que venham as dificuldades, que a nossa fé esteja pautada em Cristo Jesus, onde venhamos a, de fato, encarar a vida como um tempo de peregrinação, porque nós não pertencemos, irmãos, porque nós não pertencemos a este mundo, nós estamos apenas por um breve período aqui pregando o Evangelho. Eu quero ler a palavra do Senhor em Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus nos abençoe.